Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o santo nome dele, que nos faz estar aqui mais uma vez. Convido os irmãos a abrirem a palavra em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Amém? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém? Pode se assentar. Nosso Deus é um Deus perfeito, que Ele não precisou de ajuda, Ele não precisou de nada, Ele simplesmente disse, haja, e todas as coisas começaram a existir. Como o pastor acabou de dizer aqui, Ele colocou a luz antes de tudo e foi fazendo a criação dele vir a existir. E eu estava assistindo um estudo, né, no YouTube, e eu vi um rapaz falar que o Espírito era tão necessário que primeiro Deus criou o homem, mas no primeiro capítulo Deus criou o homem, mas só no segundo que ele dava o seu Espírito a ele. E aí eu fiquei intrigada com aquilo e fui estudar, né? Fui olhar, falei, nossa, será que eu perdi alguma coisa? Porque... E aí quando eu comecei a ler, apenas um erro de interpretação da língua portuguesa mesmo, né? O que, infelizmente, é muito triste, porque uma informação que está ali num canal grande, acaba um monte de gente escutando informação dessas, assim, completamente errada. Mas, além do erro assim, de interpretação no português, o que mais me doeu foi que alguém pensar que o Senhor geraria um homem oco. Porque... se o Senhor Jesus primeiro tivesse criado um homem ali, sem nada, sem alma, não seria o nosso Deus, né? O nosso Deus, ele não faz nada aos pouquinhos, ele não faz nada incompleto. Ele é perfeito. Ele foi, juntou o pó, fez o homem, jogou a alma e amém. Ele passou a existir. Deu a existência, o fôlego de vida que ele soprou no nariz de Adão. E ali ele veio a existir, porque o Senhor Jesus sempre vai fazer tudo de forma completa, de forma perfeita, porque Ele é perfeito e não tem como ser diferente disso. E aí nós vemos como aquilo que o pastor Alexandre sempre diz aqui é a mais pura verdade, né? Que nós não fomos projetados para viver longe de Deus. Nós não fomos criados para viver longe do Senhor. Adão, ele tinha tudo ali nas suas mãos. Ele tinha os campos, tinha os animais, tinha a água, tinha os pássaros, ele tinha tudo, os frutos. Mas, infelizmente, ele acabou cedendo e pecou e aconteceu tudo aquilo. É como se nunca fosse o suficiente. O Senhor Jesus colocou tudo ali, tudo ao redor, colocou a costelinha dele, colocou os campos, tudo, e aí ainda assim ele foi desobediente. Ainda assim ele quis ir mexer justamente no único lugar onde não devia, porque parece que é sempre pouco. O Senhor Jesus está sempre ali, nos presenteando, nos dando todo o necessário para viver, para sobreviver. E aí a gente vai e quer mais, e não é o suficiente, e eu tenho que ir fazer o que... muito além daquilo que o Senhor Jesus já tinha feito. E aí ele pecou, e aí já aconteceu tudo aquilo que nós bem sabemos. Então nós vemos a necessidade enorme que temos de estar sempre com o Espírito dentro de nós. De ter a essência do Espírito dentro de nós, porque o Espírito do Senhor é a própria luz. É Ele que alumia os nossos olhos, os nossos pensamentos,
é Ele. Sem Ele, nós não vamos a lugar algum e nós não vamos conseguir fazer nada nunca. É impossível alguém que conhece a Deus tentar viver, estar na igreja sem ter o Santo Espírito do Senhor, sem ter esse discernimento. Porque aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, quem é? É o Espírito de Deus. Então o Espírito vem e nos avisa. Não vai por ali, não faça isso. Ele vai sempre nos avisar, vai sempre nos alertar. Então nós não temos nem como justificar quando nós estamos errados e nós queremos fingir que está tudo certo, que está tudo bem. Não tem como, porque o Espírito ele sempre vai estar ali, te chamando a atenção, te alertando para que você mude de postura. E assim é em todo o tempo. E foi exatamente isso que o Senhor Jesus almejou durante todo o tempo. Foi exatamente para isso que Ele criou Adão, para que houvesse sempre essa proximidade entre Deus e o homem. E era para ser assim, tudo sempre perfeito. A gente vem, tem uma comunhão, conversa com o Senhor, tem a paz e fica sempre tudo bem. Mas aí foi criada toda essa turbulência, essa confusão, o pecado, os homens, e foi crescendo, e foi cada vez mais homens, mais homens, mais homens. E aí foi necessário que viesse um cordeiro, o Cordeiro Santo, Imaculado, para que morresse naquela cruz, justificasse nossos pecados e que nós pudéssemos novamente ter esse acesso. Porque era tudo muito difícil, né? Imagina cada vez que nós pecássemos, a gente ter que ir ali e pegar um bichinho e sacrificar, misericórdia. Era tudo muito mais difícil, muito mais pesado. Envolvia esforço e ainda assim houve corrupção, porque as pessoas simplesmente compravam um bichinho, mandavam o outro matar, resolve aí o meu pecado. Até nisso. Mas aí o Senhor Jesus ouve, o próprio Deus, o Senhor Jesus, conseguiu uma forma de fazer com que não haja mais corrupção. Se eu pequei, a única forma de ser perdoada é se eu me arrepender. A única forma é falar diretamente com Ele, é ter esse acesso direto, é saber que eu posso chegar aos pés dEle e ser renovado novamente. Aleluia. Não tem como o outro dar um jeito por mim, não tem como eu pagar, não tem como eu fazer nada. A única forma é o Espírito Santo me convencendo aqui dentro e eu me arrependendo verdadeiramente para ser limpo. E assim prosseguir a caminhada. Então o sacrifício na cruz nos deu esse acesso. O Senhor Jesus deixou o seu Santo Espírito para que pudéssemos novamente ter esse contato direto com o Senhor. E é engraçado que teve Moisés e os homens antes do Senhor Jesus, no Velho Testamento, que sempre tiveram essa proximidade de Deus. Podiam conversar, ouviam o Senhor, viam a sarça, viam o mar se abrir. E diante de tudo isso, de tantas maravilhas, o Senhor Jesus ele ainda queria mais. Ele ainda queria mais e ele fez de uma forma tão perfeita, que ele resolveu deixar o Santo Espírito para que não houvesse nenhum tipo de separação, para viver dentro de nós, para viver dentro de mim, viver dentro de você, ter a vida do próprio Deus, aleluias. Ter a vida do próprio Deus Altíssimo dentro de nós. Viver 24 horas com o Santo Espírito de Deus aqui, em plena comunhão, em plena forma, comunicação. Você tem acesso a Ele em todo momento. Você pode acordar na madrugada e já começar a falar com o Senhor.
Em todo tempo. Pensa num amigo, um amigo perfeito, um amigo que você ama muito e você quer estar muito perto dele todo o tempo. E aí a gente não pode, porque cada um tem seus afazeres. E por mais que você troque mensagens via WhatsApp, né, não vai suprir. Mas o Senhor Jesus, o nosso amigo verdadeiro, o puro santo, te dá acesso ilimitado. Um acesso, no momento que você quiser, você pode falar com ele, assim como ele também pode vir falar com você. Porque quantas vezes o Santo Espírito de Deus nos chamou na madrugada, não nos alertou, não cochichou o nome de alguém para que nós orássemos, para que nós buscássemos. O Santo Espírito é nosso guia perfeito. E esse cuidado, essa preciosidade necessita de tanto cuidado que às vezes a gente não tem o suficiente. Viver com o próprio Deus dentro de nós é muita responsabilidade. E é por isso que é difícil a nossa caminhada nessa terra. Porque o inimigo, ele não aceita que ele nunca mais vai poder ter isso, que ele não tem isso. E ele quer militar, e vai, e essa luta, tudo que a pastora acabou de dizer aqui no altar, é essa luta. Porque ele não pode ter o Santo Espírito que te dá acesso, que te ajuda, que te auxilia, que faz você colocar a mão no enfermo e ver ele ser curado, que faz você passar por uma situação difícil e ter paz no coração. Irmãos, ele é a maior preciosidade que nós temos. Nós não temos nada nessa terra. Nada é tão precioso quanto a presença do Senhor, quanto ter o seu Santo Espírito, quanto acordar e sentir ele na tua casa, na tua vida, olhar para o rosto do teu filho, enxergar o Senhor Jesus, ver alguém chegar e falar que ele é diferente. Quando alguém chega e fala para nós, nossa, o Levi é um garoto diferente, e eu fico tão honrada, porque eu sei por quê. Não é porque o Levi é um menino especial, ele veio assim, é de um lote especial. Não, o Levi, nós oramos pela vida dele antes mesmo dele existir. Nós já orávamos para que ele fosse um menino bom, para que ele fosse um menino respeitoso, que o sorriso dele alegrasse a todos. E o dia que o Levi nasceu, ele já estava sorrindo. E assim o Senhor Jesus fez. É fruto de oração. E a oração que o Santo Espírito mesmo conduz. Até a nossa oração, até as palavras que nós usamos, ou aquelas que a gente nem consegue usar, como diz um dos louvores que a gente louva muito aqui, é o Santo Espírito que gera nos nossos lábios, irmãos. Então a gente tem que cuidar muito dessa preciosidade, ser gratos todos os dias por poder ter esse acesso. Porque é muito difícil, irmãos. É muito difícil. Eu já perdi a presença do Espírito Santo de Deus. E eu já tive que ficar 1 ano ali, orando, jejuando, fazendo tudo que vocês podem imaginar, sem sentir a presença do Santo Espírito. Mas porque nós merecíamos passar por aquilo, porque era necessário pagar esse preço. Mas é muito doloroso você estar ali, com o Santo dos Santos em todo o tempo, vivendo em comunhão, sentindo sua presença, orando e tendo a paz no teu coração, e de repente você não ser mais nada. Porque aí sim é aquele homem oco que o rapaz cogitou que o Senhor tivesse criado. É um homem oco, é apenas uma capa, carne, ossos, sangue, mas dentro nada, vazio. Nada. Uma caixa vazia, uma caixa que simplesmente caminha no meio da humanidade. E isso é muito triste. É muito triste viver sem a presença do Senhor. É muito triste não ter o seu coração amparado, não ter o trono do Senhor estabelecido bem no centro. Então, que nenhum de nós aqui cogite nenhuma situação, nada vai ser maior do que o Senhor Jesus. Nada nunca. Às vezes somos colocados diante de decisões que nós sabemos que, se eu fizer isso, pode ser que o Espírito Santo não se agrade. Mas se eu não fizer,
Eu lembrei nesse momento de uma situação de uma pessoa, e aí a gente vê o desespero quando você tem que dizer não em nome do Senhor Jesus, sabe? Porque muitas vezes são coisas que nós precisamos, coisas que o nosso mente, que o nosso coração deseja, mas que não vai agradar em plenitude o Senhor. E muitas vezes coisas que simplesmente o Senhor não escolheu para você. E aí você quer teimar e quer ir contra aquilo, mas não faça. Não faça nada que o Senhor Jesus não tiver em plena concordância com você. Não faça nada, porque quando você desagrada o Espírito Santo de Deus e você fica um tempinho que seja longe dele, isso já é terrível. Já é um preço muito alto a ser pago. Então não vale a pena, porque o Senhor Jesus, ele oferece sempre o melhor. E tudo o que vem do Senhor Jesus sempre vem contemplado com paz. O Senhor Jesus nunca vai querer nos entregar algo que não traga paz no nosso coração. Então, sempre que não tenha plena paz, não é. E é simples, né? Mas a gente quer teimar. Mas é simples. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 4. A partir do versículo 18, onde diz: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor, onde o próprio Jesus tinha falado aqui, mas é exatamente o que nós temos que viver, é exatamente o que ele deixou como ensinamento para nós. O Espírito de Deus habita em nós, mas não só para nós. Às vezes nós queremos tomar como exclusividade ter o Espírito Santo de Deus e esquece que nós temos na nossa alma um remedinho que pode ser distribuído aí para as almas. Nunca tome como exclusividade o Espírito que Deus te deu. Sabe aquele versículo para a gente não se assentar na roda dos escarnecedores? Tem muita gente que toma isso como não frequentar lugar nenhum, como não estar nunca perto dos ímpios. E isso é tão triste, né? Porque se nós não estivermos lá no meio dos ímpios, como que eles vão ver a diferença entre o que serve e o que não serve? Como que eles vão notar a mudança que Jesus fez em nós? Como que eles vão enxergar que existe uma esperança? Então, às vezes, numa festinha que seja, como o pastor disse aqui, numa festinha que seja, nós estamos lá alimentando uma alminha. Às vezes, só de olhar para nós, porque o brilho do Senhor resplandece e aquilo já causa curiosidade e o Santo Espírito põe liberdade para atuar. Então, que a gente sempre tem essa mentalidade, que obviamente a gente não vai se meter em qualquer lugar, não é mesmo? Mas nós temos que estar perto das pessoas que precisam do Senhor Jesus. É importante. O Senhor Jesus nos deu o Santo Espírito dele para que nós estivéssemos perto deles e ele conduz as nossas palavras. Nós somos pequenos profetas nessa terra, pela misericórdia do Senhor. Porque quem somos nós, né? Eu sempre penso, Senhor, quem sou eu? Mas quando vem alguém lá chorando, desesperado, e aí Jesus vai gerando a palavra dentro de você, e daqui a pouco você começa a falar, nossa. E aí você vê que nada daquilo veio de você. Veio do teu ventre, da tua alma, do Santo Espírito que habita em nós. E isso é tão grandioso. Então nunca perca a oportunidade de falar de Jesus para alguém, de usar o Santo Espírito que está aí dentro de você para fazer aquilo que ele veio para fazer. Botar em prática aquilo que o Senhor Jesus deixou na tua palavra.
Me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para curar os quebrantados do coração, apregoar a liberdade aos cativos. Quantas pessoas precisam ser libertas, dentro e fora das igrejas? Existem muitas prisões, irmãos. Nós não somos completamente livres, porque senão nós não estaríamos aqui mais. Então a gente tem que estar muito atento a isso o tempo todo. A liberdade, ela está aí. O Senhor Jesus está aí para abrir todas as algemas. Mas às vezes nós não conseguimos pegar a chave para fazer o que é correto. Não conseguimos ter acesso a essa chave porque a gente não presta atenção. Que tem muita coisa que acaba ficando mascarada. Então fique atento. O Senhor Jesus nos trouxe liberdade. Não, Ele não tem nada com prisão, em nenhum sentido. Nada que te aprisiona está correto. Nada. Aleluia. E anunciar o ano aceitável do Senhor. E apenas levar o Jesus te ama. Existe um Santo Espírito que pode habitar em você e mudar toda a situação. E que existe um céu que nos espera. Que existe o Senhor Jesus que morreu numa cruz, numa morte terrível, dolorosa, para que nós pudéssemos estar aqui. Que Ele é a própria esperança, Ele é a salvação. As pessoas não compreendem o nosso posicionamento diante do Senhor, porque é realmente muito estranho pensar que eu fui salvo, fui liberto. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou, como acabou de dizer o louvor. E o mundo não é capaz de entender isso na totalidade. De entender como é você ter uma vida triste e vazia e, de repente, ter a sua alma completamente preenchida e não precisar de mais nada, só de Jesus. E querer Jesus, ouvir de Jesus, falar de Jesus. Porque Ele é tão precioso que a gente não quer mais nada. Nada mais é necessário. O Santo Espírito do Senhor, quando Ele passa a habitar em nós, Ele vai fazendo tudo. É injusto. É injusto, parece, porque por mais que a gente faça para o Senhor, nunca vai ser o suficiente. Eu lembro que, enquanto eu meditava na palavra, eu lembrei do meu processo de libertação. E eu fumava, bebia, enfim, né, fazia tudo de... E aí eu aceitei o Senhor e conheci o Márcio um mês depois, praticamente, e a gente começou a ir à igreja, e eu continuei fumando. Para mim, sabe, eu nunca imaginei assim, não, eu não vou mais poder fumar. Sabe quando uma coisa não passou pela sua cabeça? Não passou pela minha cabeça. E ninguém precisou chegar assim em mim e falar, Carla, você não pode fumar, sabe? E ok, eu fui levando a minha vida. Só que eu ia, trabalhava, ia ao culto, e as coisas foram acontecendo. E passado ali uns 3, 4 meses, mais ou menos, eu e o Márcio estávamos fazendo alguma comemoração de aniversário, mês de namoro, e nós compramos uma bebida. E aí, quando a gente foi beber, tinha um gosto horrível. E aí a gente falou, nossa, está muito ruim, deve estar estragado. E aí, não contente, a gente comprou outro. E jogou, sabe? Aí estava com o mesmo gosto. Um gosto horrível, um gosto de estragado, um gosto horrível. E o cigarro, a mesma coisa. E aí a gente olhou um para a cara do outro, assim, né, com aquela cara. Aí falou, eu acho. Acho que não é mais para a gente fazer isso, né? E aí a gente percebeu naquele momento que não era mais necessário aquele cigarro, aquela bebida, que a nossa alma ela já estava completamente preenchida. Aquilo simplesmente não cabia mais em nós. Então, por mais que a gente quisesse colocar aquilo lá dentro, não ia entrar, não ia passar.
Porque já está completamente cheio, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da presença de Deus. Então já não fazia mais sentido. Porque nenhum tipo de brisa, porque nenhuma bebida, por melhor que fosse, nada ia ser melhor do que o Santo Espírito de Deus. Então não adiantava forçar isso. Porque aquela transformação ela já tinha acontecido. O Espírito já tinha feito em nós e nós nem sabíamos. E aí a gente vê como Deus é cuidadoso. Esse cuidado do Senhor Jesus com as nossas vidas, de pegar dois seres sem sabedoria e conduzir dessa forma. E nos fazer ali, nos revelar ali naquele momento, que era isso que tinha acontecido. Porque quando a gente se tocou disso, a história mudou completamente. E aí a nossa vida foi outra no dia seguinte. Os nossos pensamentos, já foi tudo diferente. A gente foi uma das coisas que o Senhor Jesus fez por nós, que nos fez ficar maravilhados. E Ele é assim, Ele faz tudo completo. João 14. Versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem todos os mandamentos e os guarda, esse é o que ama, e aquele que ama será amado pelo Pai. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. Glória a Jesus. Tudo tão claro e limpo que nem é necessário falar muita coisa. Aleluias. Nos deixou o Santo Espírito e a promessa que jamais morreremos. Eu ouvi esses dias que todos os santos têm um túmulo, mas o nosso Deus não tem. Ele não está no túmulo, não existe vestígios do cadáver de Jesus. Porque ele não tem parte com a morte, ele não tem parte com trevas, ele não tem parte com nada disso. E ele nos dá exatamente o mesmo acesso. Um acesso de vida através do seu Santo Espírito. Vida, vida plena. Aleluias. Glória a Jesus. Vida plena, vida verdadeira, vida santa, vida pura, vida limpa. Vida. O que muito tem se falado de vida hoje, imagina quando conhecerem o dono da vida abundante, da vida perfeita, de uma vida limpa. Ele nos aguarda, Ele nos espera. O Santo Espírito dele é o nosso radar. Ele que vai nos guiar para lá e para cá, até o grande dia. E o grande dia, como eu sempre digo, pode não ser o dia que o Senhor Jesus voltar. Jesus pode voltar para mim, para você, hoje, amanhã. Nós não temos previsão, nós não temos como saber disso. E para isso também existe um motivo. Se nós soubéssemos, do jeito que o homem é, se soubesse que o dia que ia morrer, ia ser capaz de querer dar um zigue, né, pastor? Ia querer driblar para lá e para cá, falar, não, eu vou para o céu, assim, peraí que eu vou me consertar. Eu só vou ficar fazendo bagunça até tal dia, mas depois eu me conserto. Porque o homem é assim, irmãos. Então, nós não sabemos desse dia. Não sabemos do dia que nós vamos dar um saltinho daqui e cair na vida lá. Não há vida no céu,
com ruas de ouro, com os santos, os arcanjos, os querubins, com os nossos amados que já subiram, com a luz, com a própria luz, os próprios Deus, até chegar o grande dia de conhecer a face do Senhor Jesus. Então, que eu tenha mais responsabilidade com o Espírito Santo que habita em mim. Cada um de vocês façam o mesmo, para que a gente consiga ter sempre esse radar em plena condição de uso, para que a gente consiga ouvir o trajeto, sabe? Para que a gente consiga chegar no céu, porque no fim todos nós sabemos que é só isso que importa. E agradeço a oportunidade, as palmas louvam ao Senhor Jesus.